hoje nós vamos estudar a fonologia e tudo aquilo que tem a ver com ela, os fonemas, os encontros vocálicos, os encontros consonantais e como que acontecem as vogais e as consoantes na nossa vida real. Então, fique ligado! A fonologia é um dos 4 estudos da gramática. A gramática é dividida em 4 partes principais. E quais são elas? Nós temos primeiro a fonologia, nós temos em seguida a morfologia, depois a sintaxe e por último a semântica ou conhecidamente como estilística. Então, do que trata cada uma dessas partes? A fonologia estuda os sons da fala. Tem como unidade mínima significativa o fonema. E nós vamos falar sobre isso já já. Mas antes, deixa eu explicar quais são essas 4 partes mais importantes para você ter uma visão geral do que é a gramática. A segunda é a morfologia. Na morfologia, morfo, forma, logia, o estudo da forma, enquanto a fonologia é o estudo dos sons, a morfologia eu tenho o estudo da forma. Nesse caso, eu vou estudar quais são as partes mínimas de uma palavra em termos de forma. Nós temos então um morfema. Além disso, a união que esses morfemas trazem, que são as unidades palavras, que se dividem em 10, que são 10 classes de palavras ou classes gramaticais. Na sequência, nós temos a sintaxe. A sintaxe trata das relações entre as palavras, como que elas se relacionam, sobretudo em cima daquela parte que mais se destaca, que é o verbo dentro de uma oração. E por último, a estilística ou semântica, que são os sentidos, as significações. Nós estudamos na estilística, por exemplo, as figuras de linguagem. Quando eu digo que o fonema é a unidade mínima da fonologia, significa que eu não vou contabilizar a letra como um fonema. As letras são diferentes dos fonemas. Por exemplo, a palavra táxi. A palavra táxi tem 4 letras. T-A-X-I. Tranquilo, né? Então são 4 fonemas? Não são 5 fonemas. Porque eu tenho uma letra para 2 sons. Táxi. Imagina esse X com um som de KS. É como se eu pronunciasse 2 sons, 2 unidades mínimas ali para a letra X. E o contrário também acontece, eu posso ter 2 letras para um som só, um fonema só. Esse fenômeno é conhecido como dígrafo. Por exemplo, o cachorro, o CH tem um som, sai só um som, é reproduzido apenas um som. Nesse caso, então, eu tenho um dígrafo, eu vou ter com certeza mais letras que fonemas, diferentemente da palavra táxi. Alguma vez você já se perguntou por que no nosso alfabeto nós temos a divisão entre consoantes e vogais? Por que elas se separam? Por que não é tudo letra? Por que não é tudo fonema? Por que eu tenho fonemas e sons consonantais e vocálicos? Por que não é uma coisa só? Alguma vez você já se questionou ou já questionou o seu professor de língua portuguesa? Pois vamos lá. É muito simples. As vogais são chamadas de vogais, elas são separadas das consoantes porque elas têm uma peculiaridade. E qual que é essa peculiaridade? Elas são realizadas, elas são produzidas sem passar por nenhum obstáculo físico do nosso organismo. Por exemplo, na hora que você puxa ela do pulmão até ela acontecer, não esbarrou em nada, não esbarrou em dente, não esbarrou em língua, não esbarrou no palato, na traqueia, em nenhum lugar. Por isso que os fonemas são classificados de acordo com o modo e o ponto de articulação deles. Então, por exemplo, quando eu falo A, E, I, O, U, o som sai inteiro, mas nas consoantes não. Por exemplo, mamãe, o M, ele esbarra nos 2 lábios, no de baixo e no de cima. Eu ia falar beiço, mas ia pegar mal.
Quando eu falo mamãe com M, esbarra nos dois, não sai inteiro. O A fez ele ter força, por isso que na língua portuguesa toda sílaba precisa ser embasada com uma vogal, diferentemente de outras línguas, tá? Não leve esse raciocínio para outras línguas. O alemão, por exemplo, é recheado de consoantes dentro de uma mesma sílaba, por isso a nossa dificuldade ao aprender a língua alemã, né? Os sons guturais, existem outros fonemas mais complexos porque nós não temos na nossa língua esses fonemas aí. Então vamos lá. Eu tenho dois lábios, por isso que o M é computado, é classificado, denominado como bilabial. T. O T, ao ser pronunciado, esbarra no dente e na língua ao mesmo tempo, por isso que ele é classificado como língua dental. E assim vai, cada fonema tem um ponto, um modo de articulação específico. Por que algumas pessoas trocam o T pelo D? Já percebeu? A pessoa fala toto. E escreve toto, porque o ponto, o modo de articulação do T e do D é o mesmo. E isso provoca essa questão aí. Ambas são linguodentais. Então isso vai acontecer muito com fonemas que têm o mesmo ponto e modo de articulação. E isso acontece com a fricativa V e F. A pessoa troca o V pelo F ou o F pelo V. E em vez de escrever falar às vezes, fala às fezes. E o problema é que numa redação me aparece as fezes. O que eu vou fazer? Eu até entendo que aquela pessoa precisa procurar um fonoaudiólogo para resolver essas questões. Mas até então eu tenho que cobrar. Como professora de língua portuguesa, preciso avaliar essa questão, independente de saber que existe aí um problema mais associado à fonética, ao aparelho fonador, que é um conhecimento linguístico propriamente dito. Outra questão, quando nós aprendemos uma língua estrangeira, em uma língua estrangeira não tem exatamente, os fonemas eles não se correspondem exatamente nas línguas. Por exemplo, quando você vai aprender palavras em língua árabe, você puxa uns fonemas guturais que se você não tiver contato com eles na sua infância, a sua dificuldade vai ser maior. Então, fonemas guturais que nós não temos na língua alemã, na língua árabe, existem. Então nós temos um pouco de dificuldade ao aprender algumas línguas por conta dos fonemas que não são nossos. Agora o contrário também acontece. Por exemplo, na língua árabe não há o fonema P de Pepsi. Então o árabe que não foi alfabetizado com alguma língua de origem latina ou germânica, ele vai falar Bepsi em vez de Pepsi. Isso é muito interessante. Eu falo isso porque eu convivi com meu avô que não aprendeu francês, como aconteceu com meu pai, aprendeu francês, então ele conseguia falar o P. Então o V também não conseguia pronunciar, então em vez de vagabundo era bagabundo. E assim vai. Então, essa questão dos fonemas é cheia de curiosidades, principalmente quando você trava esse comparativo com outros idiomas. Espero que isso tenha ficado claro para você. Vamos falar agora dos encontros vocálicos e encontros consonantais. Os encontros consonantais são simples, são os dígrafos, aqueles em que eu tenho duas letras para um fonema só. Acontece com CH, acontece com RR, com NH, com SS. E temos os simples encontros consonantais. Parato, parato. Eu sei que ninguém fala parato, mas se você analisar vagarosamente a palavra, você percebe que o PR são pronunciados com independência. Esses são os encontros consonantais. Agora nós vamos falar dos encontros vocálicos, que são 3. Nós temos o ditongo, o tritongo e o hiato. Olha como eles são, os primeiros são autoexplicativos. Ditongo, então eu tenho 2 sons vocálicos. Tritongo, eu tenho 3 sons vocálicos. E o hiato, já vou explicar, deixa ele aqui de sobreaviso. Então, o que acontece com o ditongo? O ditongo é o encontro de uma vogal e de uma semivogal, não necessariamente nessa ordem. Então, quando eu tenho uma vogal e uma semivogal, eu tenho um ditongo decrescente, porque a vogal é sempre mais forte que a semivogal. Quando eu tenho uma semivogal com uma vogal, eu tenho um ditongo crescente.
Nunca eu vou ter duas vogais em uma mesma sílaba. É para isso que existe o hiato. Porque as vogais são muito egoístas, elas não aguentam dividir a mesma sílaba, tá? Professora, mas e aí? Qual é essa diferença entre vogal e semivogal? A semivogal ela é mais frágil, mais fraca. O som, apesar de sair inteiro, como eu disse para vocês que as vogais, os sons vocálicos têm essa característica, as semivogais elas perdem para as vogais. Como assim? Professor, eu aprendi que o I e o U sempre é semivogal, é verdade? Não é verdade, porque se o I ou o U estiverem sozinhos na sílaba, eles vão ser classificados como vogais. Mas, se eu tenho um I junto de um A, o A vai sempre ganhar. O A é que vai ser a vogal e o I vai ser a semivogal. Vai, aí ó, acabei de falar um vai. O vai, eu tenho um ditongo, que começa com uma vogal, depois uma semivogal. Então, um ditongo decrescente, do forte pro fraco, tá? Agora, se fosse vai, aí seria um hiato, mas é vai. O som é junto, tá tudo na mesma sílaba. O tritongo, quando eu tenho três, sempre uma vogal. Eu não posso ter mais que uma vogal numa sílaba. Como eu disse, ela é muito egoísta. Por exemplo, Paraguai, Uruguai, eu tenho aí três sons vocálicos, uma vogal com duas semivogais acompanhando. E o hiato, o danado do hiato, é quando eu tenho simplesmente duas vogais querendo disputar um espaço de uma sílaba, mas elas acabam se separando, tá? E isso acontece com saúde, eu não falo saúde, eu falo saúde. O U, nesse caso, é especial. Ele fala, peraí que eu quero uma sílaba só pra mim. E aí eu tenho um hiato. Quando o I e o U ficam nessa divergência toda, nessa insurgência, o que acontece com esses dois sons vocálicos? Eles ganham um acento. Sim. Por isso que o I e o U sozinhos, eles precisam de acento, porque eles não têm a força e a independência do A e O. Eles são um pouquinho mais fragilizados, sabe? Então o I e o U vão pegar um acento agudo quando eles estiverem sozinhos numa sílaba, seguidos ou não de S, tá? Até aí, tudo bem? Espero que sim. Se você gostou desse vídeo, comente, se inscreva no canal, dê um joinha, que isso faz com que eu fique animada para produzir mais material para você. Um grande beijo e até o próximo.